Posso falar desse espírito? Pode. À vontade. O que ocorreu com ele? Muitas pessoas acham assim, devido a tudo que ocorreu com ele, será que ele era médium mesmo? Será que aquela cura funcionava? Então entrou muito debate sobre tudo isso. Eu, Wandinha, eu posso afirmar para vocês, na minha evidência, que esse homem, se não fosse o deslize, né, de uma brutalidade, ele seria o melhor médium de cura do mundo. Porque ele é um dos últimos médiums que trazem o dom da cura. Então viria Chico, ele ainda num grau maior do que o Chico. Em termos de cura. Em termos de cura. Muito. Um poder espiritual de cura muito grande mesmo. Então todas as curas, toda a mediunidade que esse homem teve, sempre foi muito verdadeira. O que ocorreu com esse médium? Todos nós médiums, lógico, nós somos ser humano. Né? Então, eu carrego um grau de mediunidade, que é a vidência e a audição. Então, eu tenho a vidência e a audição. Ele tem o dom da cura, que é extremamente a cura mesmo. Deus me livre e guarde. Se você tiver com câncer, não é dor de cabeça, dor na perna, é câncer, é uma doença extrema, a ponto de desencarne, que para os médicos você já está na contagem de um desencarne. Ele tem mentores que cura feridas internas. Isso é real na mediunidade. O erro maior está o quê? Que no físico ele trabalha na mesma energia do grau da espiritualidade. Então, na mesma potência que ele tem espiritualmente e mentores de fazer a cura, de praticar a caridade, de fazer as coisas acontecer com muita realidade espiritual, o lado físico dele é horrendo. Por quê? Ele traz a ambição, e se você for ver na vidência, ela se encaixa muito no pré-espírito dele, e aí vem aquela ganância. A ira. Então, aquela ganância toda de querer crescer, de querer ser rico, de sair da pobreza, de fazer e acontecer. Então, o que ocorreu no decorrer do tempo com ele? Ele teve um conflito com o excesso de espiritualidade que ele tinha, junto com o excesso de físico, que era a ganância material. Essas duas energias, elas não são compatíveis. Então, quando elas se acasalam, o médium, ou ele cai na vaidade, ou no alcoolismo, ou na putaria mesmo, literalmente a sede de querer o sexo, aquela coisa louca de querer praticar o sexo. Por quê? Teve a mistura das duas energias. Esse médium, automaticamente, quando passa por essa mistura, ele entra num choque térmico e trabalha no negativo. Foi o que ocorreu com ele. Então, o que ativou? Ao ter essa mistura, essa química, o que ativou nele? Ativou o negativo dele. Então, se ele não fosse um médium, ele seria literalmente um homem super ativado na sexualidade. Então, ele seria aquele homem que ia ter 3, 4, 5 amantes, e aí ia naquela impulsividade de sexo impulsivo. Então, uma doença. A espiritualidade mal trabalhada trouxe o ponto negativo, que deu no que deu. Então, hoje, são duas versões. Por mais que não justifica, né, tanta crueldade que ele fez, usando a mediunidade, né, para fazer esse ato, a mediunidade dele, separando, ela é verdadeira. Porém, o lado negativo foi contaminado. Deixa eu te perguntar um negócio que eu não entendo. Ele era auxiliado por diversos espíritos ali que praticavam a cura. Na verdade, Sim. Ele era um conduíte ali, né? Porque eu não consigo entender por que quando esses espíritos perceberam as maldades que ele estava fazendo no mundo físico, não se afastaram dele e falaram, sai fora, não vou te dar mais poder nenhum também. Mas já se afastaram. Então, a partir do momento que o lado terra dominou, as entidades de luz, o que elas fizeram? Elas se afastaram. Aí, o que começou a atuar nele? Os obsessores. Então, toda aquela mediunidade dele, né, já não era mais. Então, chegou a um determinado ponto e tempo que já não era mais os mentores de luzes, e sim obsessores, né, que até então, olha os atos, pessoas que iam ser curado, né, passavam por transtorno ali, né? Então, já não era mais entidade. Então, as entidades, a partir do momento que a vaidade, o ego, a ganância entra no médium, as entidades de luz, elas se afastam. Mas, tipo, elas se afastaram no fim agora ou já faz muito tempo? Há bem tempo. Mas ele tava conseguindo curar a galera ou ele tava só fingindo? Não, cura. Por quê? Porque por mais que muitos pegar a malinha e foram embora, ele ficou com o mentor principal dele. Então, todos nós temos falanges, né? Então, na escala,
tem o pai, a mãe, então temos 5. Então, então tem o Mulu ele ficou comigo. Mas Oxum, Oxóssi, todo mundo foi embora. Mas o Mulu, ele tá comigo. Então foi o único que ficou ali, vamos dizer que ele ficou com o único mentor até a reta final. A ponto de não deu mais, a bomba estourou. Por quê? Se essa bomba não tivesse estourado, ia ficar pior ainda. Então ele foi ali retirado mesmo, né? Alguém tem que tomar alguma providência para dar um limite, para que ele refaça a energia em vida. Dom de cura, com certeza, ele não vai mais ter, por quê? A equipe toda saiu, abandonou o cargo. Mas, no início da mediunidade dele, principalmente dos 12 anos à frente, esse homem ele foi um médium, literalmente médium mesmo. É um pecado, porque ele deixou a vaidade tomar conta. E como todo ser humano tem o positivo e o negativo, conforme foi indo muita negatividade tomando conta, o negativo foi aflorando mais. Entendo. Então, todo ser humano tem um negativo. Tem um que tem o ego, o egoísmo, é a ganância. De repente, o negativo daquela pessoa é a tara sexual. De repente, o vício, né? Então, o que foi ativado nele? O mais aflorado que estava dormindo. Então, ativou o dragão que estava dentro dele, que é o vício pela sexualidade. Que acabou acabando com o lado espiritual dele. Né? Uma pena. Esse cara vai pro umbral? Então, ele não vai pro umbral. Não vai? Que doideira. Ele não vai. Sabe por quê, bebezão? Porque nessa somatória, por mais que tenha tido todos esses desgastes usando pessoas, na somatória de uma balança vem as qualidades também. E teve muitas qualidades boas. E ele fez com amor, ele trabalhava com muito amor. Então, tudo que ele fazia com muito amor. Porém, o lado negro resolveu atuar. Se ele tivesse ali tido conta, né? Opa, tô no meu negativo. Peraí que eu vou me policiar. E em nenhum momento, a ganância já estava tão grande que ele não quis se policiar. Quando viu, já era tarde demais. Tá. Mas indo mais para trás... A doença... Oi, perdão. Pode ir, vai você. A doença, muitos problemas... Você vai ver o ano que vem. A tendência é de muitos problemas de saúde. Muitos. Então, umbral seria a própria vida mesmo. Ele pagando em vida, principalmente por penalidade espiritual. Porque nós que somos médium, a gente... o pagar é mais grande, né? Então, o desencarnar para nós não seria a solução. Então, nós que somos médium, é mais válido segurar o médium em terra até a penitência final do que levá-lo para o plano da espiritualidade. Então, o que tiver que resolver, ele vai resolver em vida. E diga de passagem que o ano que vem, para ele já começa uma fase muito difícil, que é lidar com a própria saúde, né? Imagina um homem que teve o dom da cura, teve as melhores equipes espirituais e verdadeiras, e hoje ter que lidar com doenças que nem o homem de terra vai poder curar. Mas voltando mais lá atrás ainda, por que escolheram esse cara para ter esse dom? Porque se eu fosse o diabo e eu fosse bom de marketing, eu imagino que ele deve ter estratégias para tocar essa batalha espiritual. Eu, desde o início, escolheria um cara que pareceria bom, e aí todo mundo ia gostar dele, e em algum momento ele ia mostrar que nada disso importa. E, sei lá, isso o que ele fez. Inclusive, hoje eu estava lendo uma descrição de uma menina que foi abusada. É horrível. Nossa, acho que a coisa mais horrível que eu já ouvi é a descrição do que ela é triste. gritava e do que ele falava para ela. Assim. É triste. Mas Você imagina a gente que é médium. Ver né? Porque não deixa de ser da nossa tribo, né? Então é muito triste a gente que é médium saber que um médium é muito triste. Eu mesma fiquei muito abalada, muito. E ao mesmo tempo questionando porque, gente, ele teve a mediunidade, ele tinha o dom da cura. Não era pilantrice, não era uma forma dele usar para fazer a sabotagem dele. Não, ele tinha. Só que infelizmente foi tudo jogado. Eu acho que faz todo mundo perder as esperanças total, assim. Sim. Que não tem uma consciência do resto. E né? olha, eu vou mais fundo. Olha, imagina uma pessoa que tem a fé. Ela foi pela fé, ela tem a fé, ela está com a fé ali. Então, ela em nenhum momento... tem pessoas que falam assim, nossa, mas por que deixou passar a mão em você? Por que deixou fazer isso, fazer aquilo? Mas quando é a fé, bebezão, a pessoa ela cega. Então, por mais que ele agisse de forma brutal... Até a pessoa cair em si, que aquele ato é um ato negativo, demora muito para a ficha daquela pessoa cair. Porque aquela pessoa vê aquela pessoa como um Deus.
Então é muito difícil ver que não pode ser. Ele deve estar me curando mesmo, deve fazer. É tão habitolada, tão assim fervorosa na fé, a ponto de achar que aquele ato faz parte do trabalho da cura. Tão fervorosa que aquela pessoa tem, tanta fé que aquela pessoa tem pela pessoa, pelo médium. Ele fazia